E nesta semana também o Supremo Tribunal Federal pode retomar o julgamento no plenário virtual de uma ação direta de inconstitucionalidade que é questionada a lei de biossegurança e a composição da Comissão Técnica de Biossegurança, a CTN-Bio, que regula a aprovação de transgênicos no Brasil. A ação aponta que os estados e municípios deveriam ter o poder para regular o tema e também proibir os transgênicos, o que traz muita insegurança para os produtores rurais. Lembrando que essa lei foi aprovada em 2005, ainda no primeiro mandato do presidente Lula. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado especialista em agronegócio, o Ralph Meles Stica, que está aqui com a gente. Ralph, traduzindo, né, o que essa lei pretende, essa ação, na verdade, no STF pretende, é que os municípios e estados tenham autonomia, né, de decidir sobre uma lei federal que foi feita já há muito tempo, né? Seria isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Petri. Obrigado pelo convite. Um abraço aí para toda a sua audiência. Exatamente. A ideia da ação declaratória direta de inconstitucionalidade, que é de 2005, ou seja, logo que a lei foi sancionada pelo então e atual presidente Lula, ela foi questionada pela Procuradoria. E a Lei 11.105, que colocou o CTN-Bio como sendo o órgão responsável por esse tipo de análise, está sendo questionado justamente por isso, porque a Constituição prevê que haja uma competência comum, concorrente, de União, estados e municípios de proteger o meio ambiente. Porém, sabe-se que o CTN-Bio, que é um órgão técnico, ele tira essa competência do IBAMA. Então, nós vimos recentemente o caso do Ceará, em que houve uma legislação estadual que proibiu a aplicação de defensivos aérea, que é uma lei estadual, e que o STF recentemente reconheceu como sendo constitucional. Então, é exatamente isso, Petri. Está em jogo se os estados e municípios poderiam, em tese, depois de 18 anos, questionar a utilização dos organismos geneticamente modificados nas safras de vários locais do Brasil, que é o que também ajuda a impulsionar o agronegócio, Petri. E os alimentos transgênicos, eles são consumidos já há muito tempo em todos os países, inclusive os desenvolvidos no mundo, né? E seria praticamente impossível você alimentar uma população mundial de 6,5 bilhões de pessoas sem ter esse tipo de tecnologia. Agora, o que isso representaria, né? Caso o STF julgue sendo inconstitucional essa lei, o que isso impactaria para o agronegócio e até para a saúde, para a segurança alimentar mundial, hein, Alex? Petri, exatamente. O risco de essa ação direta de inconstitucionalidade ser, ou melhor, de que a lei que trouxe o CTN-Bio como sendo o órgão responsável, só lembrando que o CTN-Bio já existia desde 96 sob o Ministério da Ciência e da Tecnologia. O que a lei fez foi colocar como competência exclusiva para tratar da questão do OGM. Os organismos geneticamente modificados, Petri, já estão desde 2005 legalizados no Brasil, ou seja, há uma segurança jurídica, há uma sedimentação, o órgão é técnico, são 54 pessoas, inclusive com indicações dos ministérios do meio ambiente, da saúde, do próprio Ciência e Tecnologia, e vários organismos, por exemplo, a Embrapa, que é mundialmente conhecida pela qualidade técnica, trabalham no desenvolvimento desses organismos. Então, mais de 90% da produção de soja no Brasil, mais de 90% da produção de algodão. O Brasil tende a ser um dos maiores exportadores de milho no Brasil, graças aos organismos geneticamente modificados. Então, eu diria que seria catastrófico, também pela insegurança jurídica, porque a gente teria aí mais de 200 aprovações realizadas nesses 18 anos que, de alguma forma, teriam que ser revistas ou submetidas ao IBAMA ou a outros órgãos de aprovação do meio ambiente. Petri. Agora, o Ralph, o que chama a atenção também é que essa ação ela foi impetrada, né, junto ao STF já há muito tempo,
né? E eu queria que você já emendasse também, falando sobre esse julgamento já começou também, já há algum tempo, né? E como é que está o placar nesse momento? Exato, Petrin. Essa ação é de 2005, ela ficou, o relator era então o decano Celso de Mello, ela ficou sob análise com a amicus curiae, né, com associações que entraram para acompanhar o processamento até 2009 e, pasme, ela ficou parada há 11 anos e foi retomada em 2020 pelo então substituto, ministro Nunes Marques, que tornou-se o relator dessa ação. Ela foi colocada em julgamento, o ministro Nunes Marques votou pela constitucionalidade da legislação, ou seja, vale a Lei 11.105, o CTN-Bio tem essa competência, inclusive para dispensar os estudos de impacto ambiental em relação aos organismos geneticamente modificados. Ato contínuo, o ministro Edson Fachin votou pela inconstitucionalidade, pautado justamente por essa competência de outros entes que não só a União. E o ministro Gilmar Mendes, em 2021, pediu vistas e, coincidentemente, recolocou para julgamento no plenário virtual a partir de sexta-feira, dia 9, um dia depois que houve a discussão em relação ao esvaziamento do IBAMA. Só um ponto que eu queria destacar, Petrin, uma das questões que está sob jogo, né, em discussão, sob discussão na lei, é se o CTN-Bio teria competência, um órgão colegiado, como eu disse, com 27 titulares, 50, mais 27 suplentes, se teria competência para dispensar o estudo de impacto ambiental, que é o grande poder hoje do IBAMA, né? Então, esvaziaram o IBAMA, né, dizem, né, o IBAMA no legislativo, e agora o judiciário está querendo, de alguma forma, fazer a sua parte. Perfeito. Abrir mão dos transgênicos é um retrocesso, é voltar ao tempo das cavernas. Obrigado, viu, Ralf, pela sua análise. Vamos continuar acompanhando aí o desenrolar, se continuar esse julgamento. Muito obrigado, até uma próxima, Ralf. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Valeu.